Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está aqui nessa hora. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Nós vamos ler um texto bem conhecido hoje, a parábola do bom samaritano. Mas eu creio, irmãos, que Deus tem algo especial nessa palavra para cada um de nós que está aqui. Nós estamos no mês de missões e o tema do mês é sobre amor. E nós vamos estar hoje falando sobre esse amor, o amor do bom samaritano. Lucas capítulo 10, do 25 ao verso 37, eu vou ler na versão NVI, e é bem parecida com as outras versões que eu comparei, e diz assim a palavra de Deus. Pode ficar sentado mesmo, irmãos. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame ao próximo como a ti mesmo. E disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus, em resposta, contou uma parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu de estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. Assim também um levita, quando chegou ao mesmo lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, e depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3? Perguntou Jesus. Você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? E em resposta: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. E Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Essa é uma história muito conhecida. Todo mundo, acredito que está aqui hoje, já ouviu falar da história do bom samaritano. A história de um homem que teve um ato de amor muito grande para com o seu próximo, um ato muito grande de altruísmo, de se colocar no lugar do outro, um ato de piedade, de bondade. Mas eu quero meditar com você hoje nessa história, olhando alguns detalhes que talvez a gente nunca tenha observado nesse texto. Um mestre da lei se aproxima de Jesus pedindo uma prova, pedindo uma resposta, pedindo uma orientação, e eu quero dizer orientação entre aspas, porque se ele era um mestre na lei, ele sabia o que dizia a lei. E na verdade ele só queria testar Jesus. E aquele homem se aproxima de Jesus e lhe pergunta: o que eu preciso fazer? O que diz a lei? Como que eu tenho que agir? E aí, em resposta, Jesus lhe faz outra pergunta. Jesus diz: o que a lei diz? Você me pergunta, mas eu te pergunto: o que a lei diz? E aquele mestre, provavelmente um fariseu ou um saduceu, ele responde citando um trecho da lei, Deuteronômio capítulo 6, verso 5, e Levítico capítulo 19, verso 18. Ame o Senhor seu Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todo o seu entendimento, e ame ao próximo como a si mesmo. Só que ele ainda querendo provocar, ou talvez tentar,
ou talvez obter uma resposta de Jesus que não o agradasse, para condenar, para buscar algum argumento para debater com Jesus, ele pergunta algo muito óbvio: mas quem é o meu próximo então, mestre? Quem é o seu próximo? É tão fácil responder isso. Seu próximo é quem está aqui perto de mim, é quem convive com você, é quem anda do seu lado. Seu próximo é aquele que está junto de você. Tão óbvia essa pergunta. E é como se ele dissesse para Jesus assim: então me explica o óbvio. Eu quero ouvir da sua boca. E Jesus vem e conta uma parábola. E eu quero fazer uma analogia dessa parábola com a nossa vida. Jesus disse que um homem estava andando pela estrada que levava Jerusalém até Jericó. E essa estrada, não sei se você conhece, eu não conheço, mas eu li e pesquisei. Ela é uma estrada de aproximadamente 28 quilômetros. E ela é uma estrada bem difícil de ser caminhada. Ela é uma estrada bem dura. Não é um caminho muito fácil. Ela, só para você ter uma ideia, ela tem uma descida de 762 metros até o nível do mar. Então ela é uma descida, e depois, quando chega no nível do mar, ela desce mais 244 metros para baixo do nível do mar. Então era uma estrada rochosa, pedregosa, era uma estrada desértica, era uma estrada perigosa. Muitos judeus não gostavam de passar por Jericó. Eles preferiam fazer outro caminho por causa do perigo dessa estrada. E essa estrada nada mais é do que a nossa vida. A nossa vida não é uma estrada fácil. A nossa vida não é feita apenas de dias floridos, de dias felizes, de dias alegres. Mas cada um de nós vive os seus dias de luta. Os seus dias de deserto, os seus dias de rocha, de pisar em pedras, os seus dias de talvez subir bem alto e descer mais fundo. A vida é assim. A vida, ela não é uma linha linear que vai a vida inteira, a mesma reta, o tempo todo, sem nenhum tipo de alteração. Não! A vida, ela tem os altos e os baixos. E essa estrada não é nada mais do que a sua vida. E eu queria que você pensasse nisso comigo hoje. Pensa que a estrada é a sua vida. E de repente, quando você está na estrada da vida, aquele homem que diz Jesus, ele cai na mão de assaltantes, ele cai na mão de homens maus, ele cai na mão de homens que queriam tirar a vida dele. E quem aqui nunca encontrou um homem mau no seu caminho? Quem é que nunca passou por alguém que fez mal para você? Quem é que nunca conviveu com alguém que não gostava de você, ou que te fez um mal, ou que talvez você nem sabe por quê? Aquela pessoa olha e não gosta, e não quer ficar perto, e aí acontecem as feridas no caminho. Porque os homens maus feriram aquele homem. E nós, em nossa vida, também somos feridos por pessoas. Também encontramos pessoas em nosso caminho que muitas vezes ferem a nossa alma, ferem os nossos sentimentos, não apenas de uma forma física aqui, eu quero dizer, mas pensa nas pessoas que já te feriram emocionalmente, que causaram alguma dor dentro do seu coração e dos seus sentimentos. E a palavra diz que aqueles ladrões, eles tiraram as roupas e eles espancaram aquele viajante. E o que a roupa faz com a gente? A roupa, ela nos protege. Ela nos protege da nudez, da vergonha, ela nos protege do frio. A roupa, ela serve para nos proteger. E quando a gente, durante a vida, a gente encontra ou passa por dias difíceis, a gente às vezes pode acontecer de perder proteção. Lilian, como assim perder proteção? Às vezes você pode perder o seu trabalho, às vezes a sua empresa ou o seu negócio, aquilo que você faz não está prosperando. Às vezes você perde a proteção da sua fé, porque a Bíblia diz que a fé é um escudo e o escudo é uma proteção. Então, se você perde a sua fé, se você perde esse escudo, essa proteção, você fica perdido. Você fica, a ponto de poder ser ferido, porque a fé nos protege. Você pode perder também a sua família, talvez. Aquilo que te protege, aquilo que te guarda, um lugar seguro.
A Bíblia diz também que aquele homem, além de ter perdido as roupas, de ter perdido a sua proteção, ele foi espancado. E sabe como nós somos espancados muitas vezes? Ou como nós espancamos outras pessoas? Com palavras. Você já percebeu que a dor de uma palavra, às vezes pode doer muito mais do que uma agressão física? Você já ouviu uma palavra que doeu bem fundo no seu coração e aquilo te gerou uma amargura, uma angústia, uma dor tão funda, tão profunda, que você perdeu a graça, que você perdeu o ânimo, que você perdeu a alegria, perdeu a disposição? E as palavras, infelizmente, elas têm esse poder, ou de dar vida, ou de dar morte. E eu não sei se talvez nessa estrada você tem sido aquele que tem espancado o outro com palavras, ou se talvez você tenha levado palavras que têm feito mal para você. Mas eu sei que essa comparação, essa parábola de Jesus pode ser assemelhada à nossa vida. E a Bíblia vem dizendo que aqueles ladrões, aqueles assaltantes, além de terem tirado a proteção, as roupas, de terem espancado, machucado, ferido, causado dor naquele homem, eles o deixaram no chão quase morto. E quando a gente passa por momentos de dores em nossa vida, por dias difíceis, a gente fica assim, quase morto. E quem aqui nunca chegou para Deus e falou: Deus, para que o Senhor me criou? Para sofrer desse jeito? O que o Senhor quer comigo, Deus? Para que o Senhor está me deixando passar por essa prova, por essa luta, por essa dificuldade? O Senhor não está vendo que eu estou sofrendo? Eu estou aqui caído. Ou talvez você possa ter dito até quase como Jó, que disse: Deus, maldito o dia que eu nasci. Para que eu nasci? Para quê? Quem nunca viveu um dia de angústia assim? De desespero, de dor, de tristeza, causado talvez por sofrimento que outras pessoas lhe causou. Por um dia difícil, por pedras rochosas, difíceis de atravessar no caminho da vida, por subidas tão íngremes que fazem com que você perca o fôlego, perca a força, e olhe para si mesmo e talvez se enxergue quase como um morto-vivo. E é engraçado, irmãos, porque o ser humano ele tem uma capacidade incrível de estar morto por dentro, mas em pé por fora. Eu não sei como está o seu coração nessa noite, mas você pode ter chegado aqui com uma dor tão grande dentro de você, ou você que está me assistindo aí na sua casa pelo vídeo, talvez você esteja com uma dor tão grande, mas você está aí de pé. O ser humano ele tem essa capacidade de conseguir continuar caminhando mesmo em meio à dor, mesmo em meio a uma tristeza profunda, mesmo em meio àquilo que tem o sufocado, ferido. Alguns infelizmente desistem no meio do caminho, mas graças a Deus a grande maioria vai continuando. Nem que a gente continue parado no caminho como aquele homem ferido ficou. Porque a Bíblia diz que aquele homem, ele ficou jogado no chão, quase morto. E às vezes a gente passa por isso. Como se a nossa vida, ela desse um pause. E a gente às vezes não tem força para dar o próximo passo. Não tem ânimo. E sabe, quando as coisas estão ruins, quando acontecem o dia mal na nossa vida, a primeira coisa que a gente perde é o ânimo. Quando você está triste, se alguém te chama para sair, não quero. Se alguém te chama para ir na igreja, não, hoje eu não quero, muito obrigado. Quando você passa por um dia mal, por um dia difícil, a primeira coisa que você perde é o seu ânimo. E você fica vivendo, assim como está dito aqui na palavra, quase morto. Triste. Triste por causa de alguma ferida que outros provocaram em você. E continua a história dizendo que começam a passar pessoas no caminho. Começam a passar pessoas no caminho. E duas pessoas passam no caminho e olham para aquele homem e não fazem absolutamente nada. E eram pessoas que tinham títulos
que eram reconhecidas por seus títulos. Um era sacerdote e o outro era levita. E talvez aquele homem caído os conhecesse, talvez ele soubesse que quem estava passando ali era um sacerdote por causa do título. O sacerdote era conhecido, os levitas eram conhecidos, e talvez ele tenha olhado. Eu imagino muitas das vezes a gente durante os nossos dias difíceis, esperando uma mão amiga para nos levantar, e talvez você esteja esperando alguma coisa de alguém que não levantou a mão para você. E talvez você tenha esperado um socorro, uma ajuda de alguém que passou, olhou e deixou você do jeito que estava. E sabe o que acontece, irmãos? A fé religiosa, ela não deve ser vivida apenas em palavras ou em títulos. A fé religiosa, ela deve ser praticada. Para que servia aquele título de sacerdote e de levita, se eles não foram capazes de amar? Para que serve o título que talvez você tenha na igreja? Para que serve o título que talvez você carregue? Título, irmãos, não leva ninguém para a eternidade. Título não carimba seu passaporte para o céu. Título não é algo que faz você ser melhor do que aquele que está caído na estrada, sofrendo, triste, precisando de ajuda. Não. Título não salva ninguém. E o único título que a gente, enquanto pessoas que vivem na casa de Deus, deve se orgulhar de ter, é o título de filhos de Deus, adotados pelo Pai. Esse é o título que nós temos que ter orgulho. E nós não podemos deixar nenhuma prática legalista entrar no nosso coração. E aqueles dois homens que tinham títulos viveram um momento de prática legalista ao passar e ver uma pessoa precisando de ajuda e não ajudar. Eles estavam talvez mais preocupados em chegar no seu destino final e não queriam ser interrompidos no meio do caminho. Eles estavam mais preocupados em mostrar talvez as suas boas obras para outras pessoas verem, do que serem impactados e transformados pela presença verdadeira de Deus. Quando ele esquece que ele precisa do poder transformador do Espírito Santo, ele vive uma graça corrupta. E foi exatamente isso que o levita e o sacerdote fizeram. Eles viveram algo religioso. Eles viveram uma religiosidade barata. Eles só se importaram talvez com o seu título. Eu sacerdote, vou parar aqui no meio do caminho para ajudar outra pessoa. Eu, levita, vou parar o que eu estou fazendo para ajudar outra pessoa. E aí coloca o título na frente, coloca o nome na frente, achando que isso te dá crédito. Mas sabe, irmãos, o título, ele não pode diminuir a ação do Espírito Santo na nossa vida. Ser aquilo que o homem diz que você é, não pode diminuir aquilo que Deus disse que você é. Porque título passa. Você vai passar. Tudo aqui vai passar. A vida vai andar. A gente continua na estrada da vida até o fim. E isso tudo passa. E nós não podemos usar isso como carimbo para a salvação. E a Bíblia diz que aquele homem caído, precisando de ajuda, foi visto por duas pessoas e nenhum dos dois se importou. Será que em nossa vida nós temos passado por pessoas que estão precisando de ajuda e nós não temos estendido a mão? Lilian, mas existem pessoas difíceis, existem pessoas que não querem ouvir, existem pessoas que não aceitam. A Bíblia diz: ame ao seu próximo como a si mesmo. O que nós precisamos fazer quando encontramos pessoas feridas, doentes, machucadas, tristes, desoladas, é amar. É amar. Jesus quando esteve aqui na terra, ele andou com aqueles que eram mais desvalidos para a época dele.
Jesus, ele ficou perto de prostituta. Jesus ficou perto de publicanos, de cobradores da lei. Jesus ficou perto de pecadores, de mulher adúltera, de endemoniado. Mas ele não se deixava contaminar pelo ambiente onde ele estava. Aonde ele chegava, ele fazia a diferença. E ele carregava o título de Filho de Deus, ainda que as pessoas não vissem. Ele sabia quem ele era. Então nós, andando na estrada da vida, temos que saber quem nós somos. E temos que saber que a nossa marca deve ser o amor, a compaixão, a piedade. Qual é a marca que você tem deixado no próximo? Qual é a marca que você tem deixado dentro da sua casa? E o próximo aqui, eu não quero dizer só aquele que não mora com você. Eu quero que você pense no próximo que está debaixo do teto, do mesmo teto que você. Porque muitas das vezes você pode estar tirando a proteção dele. Você pode estar ferindo ele com as suas palavras. E palavras ditas em momento errado são como um ferrão de uma abelha que pica e dói. Esses dias atrás, o Isaac, meu filho, que tem 5 anos, eu estava no banheiro, ele estava vendo televisão, o Pedrinho estava dormindo. Não, o Pedrinho estava com a minha mãe. E eu de repente escutei o Isaac gritando, ai, 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 e eu saí correndo, e o filho, o que foi? Eu achei que ele tivesse caído, machucado, acontecido alguma coisa. Fiquei preocupada, filho, o que foi? E ele gritava, e aí deu tiro, peguei ele no colo, ele chorando, e eu, calma, filho, o que aconteceu? E aí eu vi uma abelha andando em cima da cama onde ele estava. E aí eu me liguei, eu falei, meu Deus, uma abelha picou o Isaac. E eu falei, filho, aonde está doendo? Mostra para a mamãe onde dói, aonde foi. E ele muito nervoso, chorando muito. Dói, irmão? Você já foi picado por abelha? A abelha dói muito. E aí ele fez assim com a mãozinha, e quando eu olhei, eu já estava tremendo de nervoso, de ver aquilo tudo, não sabia o que era. O ferrão da abelha estava bem aqui, no dedinho dele. E aí, mãe que tem uma capacidade divina de fazer aquilo que nunca faria em si mesmo, fui lá, peguei um papelzinho, puxei o ferrão, tirei o ferrão, passei uma água no rosto dele, abracei. Acalma, filho, acalma, se acalma. A palavra dita no momento errado é como um ferrão de uma abelha que pica e dói. Então cuidado com as palavras. Cuidado com aquilo que você fala. Porque pode ser que você esteja ferroando outras pessoas e causando dores em outros que talvez você nem imagine. Que talvez ninguém nem veja. E o Isaac, naquela ânsia de gritando por causa da dor, eu vi a abelha só depois. Não seja uma abelha na vida de ninguém que causa dor. Mas seja o fruto dela, seja o mel. Tenha palavras doces em sua boca. E depois, se você quiser ler Efésios lá no capítulo 4, capítulo 5, ele vai te dar toda a conduta de como você deve agir com a sua fala. Cuidado para não espancar os outros. Cuidado para não deixar ninguém ferido no meio do caminho. Cuidado para a sua ação não demonstrar uma graça corrupta. Cuidado para o seu coração estar longe daquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida, que é o amor. O que o Espírito de Deus tem operado de mudança em nós? E esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você refletisse agora. Será que você tem estado ferido, ou será que você talvez tem sido aqueles que andam no meio do caminho e não estendem a mão? Quem é você até agora nessa história? Quem é você? Quem você quer ser? Mas a história não termina aí. Lá no verso 33 diz que um samaritano, um homem, vem andando. E os samaritanos, para os judeus, eram a pior raça, vamos dizer assim, que eles podiam encontrar. O samaritano para o judeu era aquela pessoa que eles não queriam chegar perto, que eles não queriam ter contato, que eles não queriam nem ver. Porque eles tinham discordância com relação a algumas doutrinas e algumas coisas. Então o judeu e o samaritano não se falavam.
Só que passa um samaritano. Passa aquele desvalido, aquele que ninguém dá nada por ele, aquele que ninguém quer estar perto, aquele, sabe, não, esse daí não pode vir coisa boa desse não. De você? Ah, não. Mas é ele que passa. É o samaritano que passa. E a Bíblia diz que o samaritano, ele é aquele que ama sem conhecer o outro. Ele é aquele que, sem questionar e sem julgar, ele é aquele que, sem interesse, e que ama primeiro, acode aquele que está caído no caminho. E quem é assim na nossa vida? Quem é aquele que nos amou primeiro? Quem é aquele que nos ama sem julgamento? Quem é aquele que se aproxima de nós apenas com amor? Quem é Ele? O bom samaritano em nossa vida é Jesus Cristo, o Senhor. Porque assim como diz o tema do nosso mês de missões, Ele nos amou primeiro. E aí Jesus, Ele vem passando pela estrada da nossa vida, e Ele encontra a gente triste, e Ele encontra a gente ferido, e Ele encontra a gente desprotegido, Ele nos encontra cabisbaixo, Ele nos encontra desanimado, Ele nos encontra chorando, porque talvez pessoas tenham feito isso com você, mas quando o bom samaritano passa pelo caminho da sua vida, Ele te encontra, e Ele te ama. E a Bíblia diz que aquele homem que passa, ele sente piedade daquele que está caído. Aquele homem, ele, além de sentir essa piedade, essa compaixão, quer se colocar no lugar do outro, ele abaixa. Ele limpa as feridas com vinho e com óleo. E o vinho, aqui, ele pode ser representado pelo próprio sangue de Jesus, que nos limpa de todo o pecado. E o óleo é a presença do Espírito Santo de Deus, que nos consola, que nos conforta. O vinho, quando se usava vinho, era para fazer asepsia, para limpar. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. E a Bíblia diz também que Ele usou o óleo, e o óleo usado na ferida era para amenizar a dor. E qual é o papel do Espírito Santo, aleluia, em nossas vidas? Ele vem para nos consolar, Ele vem para amenizar a nossa dor, Ele vem para tirar aquele aperto do peito, Ele vem para tornar as coisas mais fáceis. Ele é o nosso consolador, o nosso amigo, o nosso ajudador. Oh, aleluia! Quando você encontra o bom samaritano passando pela sua vida, ele não deixa você da forma como ele te encontra. Ele não deixa você ferido, ele não deixa você de lado, ele não finge que não te vê. Mas ele te ama primeiro. Ele te encontra. E aquilo que ele tem, aquilo que ele possui, ele não se importa de dividir e de compartilhar com você. E Ele compartilhou com você o seu próprio sangue, a sua presença. E Ele fez de nós a sua própria morada, a sua própria habitação. Quando Jesus passa por nós na estrada da nossa vida, Ele cura aquela ferida que o outro provocou em você. Assim como eu fui lá e tirei o ferrãozinho da mão do Isaac, Jesus vem com seu óleo e vai tirando e vai amenizando aquilo que tem trazido dor. Ele vem com seu azeite, com a presença do Espírito Santo e vai curando, vai cicatrizando. Ele vem com vinho, com seu sangue, vai limpando, vai fazendo asepsia e vai tornando as suas vestes tão alvas quanto a neve. Quando o bom samaritano passa pela sua vida, você nunca mais se torna o mesmo. E a história ainda não termina. O bom samaritano pega aquele homem, coloca em seu próprio animal,
Vai andando com ele pela estrada. Deixa ele numa hospedaria. E a hospedaria, aqui, o significado original da palavra é um lugar seguro, um refúgio. E aí Jesus vem e te pega, te deixa num lugar seguro, te deixa num lugar protegido. E tudo aquilo que os ladrões tinham roubado. E se você se lembrar de João 10:10, a Bíblia diz, Jesus disse, o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas agora quem passou pelo seu caminho foi Jesus, e continua dizendo a palavra de Deus, mas eu vim para que você tenha vida e tenha em abundância. E aí ele te pega pela estrada da vida e te deixa num lugar seguro, num lugar protegido. Ele cuida de você. Ele deixa você lá, porque ele teve que voltar para o céu. Ele esteve aqui, ele andou entre nós, ele passou por essa estrada da vida, ele andou aqui, foi homem assim como você é, ele sentiu na pele as dores, ele sofreu, ele sabe o que é padecer, mas ele teve que voltar. Só que ele nos deixou protegidos com a sua presença, com o seu Espírito Santo, e perto de pessoas que assim como ele amam. E aí ele deixa aquele homem ferido numa hospedaria, num lugar seguro, e diz, a conta está paga. A conta está paga. E eu vou voltar. Ele vai voltar. Ele vai voltar para nos buscar. Ele vai voltar e vai nos levar para morar com ele em sua casa, em mansões celestiais, as quais você nunca viu. E a palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração humano jamais poderá entender aquilo que Deus tem preparado para cada um daquele que crê. Oh, aleluia! Ele vai voltar. Ele voltará. Ele deixa você hoje num lugar seguro, num lugar protegido, num lugar secreto. E ele diz para o pecado, ele diz para a acusação, ele diz para todo mal, a conta está paga, porque o meu sangue foi derramado por você, o meu sangue já te purificou de todo pecado. Eu não te enxergo mais como um pecador, perdido e morto. Hoje eu te enxergo justificado, salvo, liberto, com vestes brancas, limpos para a glória de Deus Pai. E ele faz uma promessa. A conta está paga. A conta do pecado, a conta da acusação, a conta da dor está paga. Mas eu vou voltar. Eu voltarei. Eu voltarei. E aí tudo aquilo que a gente vive na presença dele, que já é tão maravilhoso, nós um dia o veremos face a face, assim como ele é. Ele é o amor. Ele é o amor que cura as feridas que os outros talvez deixaram em você. Ele é o amor que vai limpando, e vai limpando com cuidado, e vai usando um vinho novo em você, e vai tirando toda a dor, e vai derramando óleo sobre a ferida, e vai curando, e vai sarando, até que aquilo fique só uma cicatriz. E ele diz, eu vou voltar para te buscar, eu vou voltar porque eu quero estar contigo, eu vou voltar porque você foi comprado com um preço de sangue. Eu vou voltar para te buscar. E quando Jesus termina de contar essa história, ele pergunta para aquele mestre da lei, e agora? Quem é o melhor? Quem amou o próximo? Vá e faça o mesmo. E quando você sair daqui hoje, você que já encontrou esse bom samaritano na sua vida, Jesus te dá uma ordem, vá e faça o mesmo. Vá e limpa as feridas dos outros. Vá e cuida dos outros. Vai e cuida de quem está precisando. Vai e ama aquele que está próximo de você. Vai e ama o seu marido. Vai e ama o seu filho. Vai e ama o seu irmão. Vai e libera perdão. Vai
Vai e tira toda mágoa, todo ressentimento. Vai e limpa esse coração, porque eu já limpei você. Então agora você está pronto para limpar outras pessoas. Vá cuidar de quem está precisando. Vá cuidar dos feridos. Vai cuidar dos doentes. Vai cuidar de alguém. Vai cuidar do seu próximo. Lilian, mas em tempos de Covid a gente não está convivendo muito com as pessoas. Cuida de quem está debaixo do mesmo teto que você. Cuida do seu marido, cuida do seu casamento, cuida da sua casa, cuida dos seus sentimentos, cuida dos seus filhos, cuida dos seus pais. Honre a vida dos seus pais, porque isso é um princípio bíblico. E quem segue princípio bíblico tem bênção como recompensa. Honra o seu esposo, honra a sua esposa, honra os seus líderes, honra aqueles que estão perto de você, e cuida, e ama. Mas se talvez hoje você não esteja ainda pronto para amar, o Espírito Santo te diz que o bom samaritano está passando pela sua vida hoje. Talvez você tenha alguma ferida profunda que você não conseguiu perdoar. Mas o óleo do Espírito hoje quer fazer isso doer menos. O óleo e a presença do Espírito hoje querem limpar, quer tratar. O vinho quer fazer asepsia, quer limpar, quer tirar de dentro de você toda a raiz de amargura. E o livro de Hebreus diz que nós devemos lançar fora, tirar de dentro toda a raiz de amargura, toda a palavra que foi dita e que criou uma raiz dentro de você. Hoje, em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus quer limpar o seu coração, a sua mente, aquilo que dói, aquilo que você não gosta nem de lembrar. Mas o bom samaritano vem com a presença dele e quer limpar com vinho novo, com óleo, unção de alegria sobre a sua vida. Abre seu coração agora para ele que está passando pela estrada da sua vida. Ele não vai deixar você despercebido. Talvez você possa aí estar pensando: Lilian, mas eu já estou passando esse problema há tanto tempo. Essa dor já está dentro de mim há tanto tempo. Tem tantos anos que isso está aqui. Não adianta, não vem com esse papinho de que óleo do Espírito, vinho novo. Não vem com isso, que isso não adianta. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que aquele que se aproxima de Deus precisa ter fé de que Ele existe e que Ele é recompensador daqueles que nele creem. Então creia somente, o seu papel é somente crer, o seu papel agora é somente ter fé naquilo que você não pode ver, mas naquilo que você sabe que Ele é capaz de fazer. Ele é capaz de curar, Ele é capaz de limpar, Ele é capaz de renovar, Ele é capaz de cicatrizar, Ele é capaz de arrancar essa raiz de amargura que ficou dentro do seu coração e de fazer você jogar fora da sua mente agora palavras, ferrões que doeram lá no passado, mas hoje Ele quer libertar a sua mente e quer derramar sobre você óleo de alegria, porque a palavra de Deus lá em Isaías diz que Ele troca coroa, Ele dá coroa ao invés de cinza. Ele troca veste de tristezas por vestes de alegria. Ele troca. Basta você crer, basta você dar espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração, porque Ele troca. Ele te ama e Ele não vai deixar você caído na estrada da vida. Ele não vai. Se for preciso, Ele te carrega no colo. Se você não tiver força para andar do lado dele, Ele te pega, Ele te leva, Ele te conduz. E Ele vai te mostrar um amor perfeito. Diferente do amor dos homens, diferente daquelas palavras que te feriram, que causaram dor dentro de você. Não, o amor dele é perfeito. E é esse amor que Ele quer mostrar para você nessa noite. Eu quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Nós vamos cantar essa canção.
Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me amou. Ele me ama. Que você possa nessa noite sair daqui renovado, com suas feridas limpas, curado. Que você nessa noite possa sair daqui fortalecido pela presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. Que você possa sair daqui trocando a sua veste de tristeza por vestes de alegria, porque você encontrou o amor no caminho da vida. Ele te amou, Ele te achou, Ele te abraçou. E Ele não quer que você fique ferido. Deixa Deus te limpar e te curar com o amor dEle. Em nome de Jesus. Amém.